Olá, eu sou o Denilson, eu sou artista, indígena, comunicador, sou do povo Baniwa, natural do Rio Negro, Amazonas. Estou aqui hoje para conversar com em primeiro lugar, uma grande amiga, uma pessoa que eu sou muito fã, admirador, e que já fazia um tempo que a gente não conversava. Então, eu vou aproveitar aqui a residência editorial da Select para a gente atualizar a conversa. Oi, Renata, bom dia. Estamos falando aqui de Niterói, né? São 10h21 agora, bom dia. Bom dia, Banila. Muito bom sempre estar compartilhando contigo. Estou aí curiosa com as perguntas, curiosas com esse diálogo aí, e penso que vai ser muito bom nesses tempos, né, de pandemia. Sim. Renata, primeiro eu quero agradecer, né, você ter aceito esse convite para a gente conversar. Faz um tempo realmente que a gente não bate um papo. Bom, já te conheço há bastante tempo, mas acho que o público pode não te conhecer ainda, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é: quem é a Renata Machado? O que ela faz? Por onde anda? Então, a Renata Machado, né, é jornalista, é tupinambá, é roteirista, é poeta, agora tem se aventurado também nas artes visuais e trabalhado com produção, né, de músicos e artistas indígenas. Nos últimos tempos, né, muitas produções de projetos. Desde o ano de 2006, quando comecei a trabalhar em projetos como voluntária, projetos de difusão da cultura indígena e comunicação. Em 2008, entrei para a Rede Índios Online, fiquei um tempo também trabalhando como voluntária na Rede Índios Online, com etnocomunicação, com etnojornalismo. Em 2013, fundei a Web Rádio Indígena Yandê com dois amigos, né? Um tal de Denilson Baniwa e o outro Ana Puaca. E desde então, tem sido um grande laboratório de experiências, né? Para muitas coisas. E quando penso nos projetos, eles são sempre muito transitórios também, porque eles também dão conta de atender aos contextos históricos e dentro dessa contemporaneidade que a gente vive, em que tudo vai se modificando, vai se recriando e indo assim também adiante de diferentes formas, né? Hoje sou cofundadora da Originárias Produções, que é uma produtora indígena audiovisual, e tenho dado andamento a vários outros projetos também, voltados para a questão do audiovisual, da consultoria, das curadorias artísticas, mas feito um pouco de tudo também. Quando sobra espaço para respirar, sou poeta. Ah, interessante você ter comentado sobre a rede Índios Online, porque muita gente que eu conheço tem a Rádio Yandê como um marco na etnocomunicação, comunicação indígena, enfim. Sim, De fato, a Rádio Yandê foi sim. um marco histórico, assim. Mas a rede Índios Online já estava nesse caminho, né, um tempo antes. Como foi essa experiência de participar do Indies Online? Foi uma experiência mais do Nordeste, né? De indígenas do Nordeste, Sim, Pataxó, foi Pinambá. bem especial mesmo. Quando na minha adolescência, né, assim, dos 16 para os 17, eu conversava muito com alguns parentes, né, até algumas lideranças também da própria etnia, o pessoal da Bahia. E aí, quando dos 17 para os 18, assim, quando tava, acho que fazendo 18, assim, uma das lideranças lá na época, a Yacuí Tupinambá, me convidou para fazer parte do projeto junto com eles, porque atendia muito ali dentro do território do Pinambá, de Olivença precisamente, e eu tinha aquela vontade de estar compartilhando um monte de coisa também, né, com os parentes longe, né, e conhecer também um pouco mais, né, das histórias locais, assim, a gente estando em regiões diferentes geográficas, né, e a convite da Yacuí Tupinambá, eu ingressei na Rede Online como voluntária, um projeto que foi fundado, se eu não me engano, em 2002, no ano de 2002, e visava, né, e até hoje ainda existe, ainda, né, é difundido na região, Uhum. essa questão da comunicação indígena para aldeias ali, comunidades do Nordeste, tinha o arco digital, né, é,
junto a uma organização também, né? E essa organização também ajudava a difundir projetos na região, como até hoje. E participava, assim, várias comunidades ali mesmo, focalizadas assim, no Nordeste. Depois começou a abrir para pessoas de outras regiões, como Roraima, o próprio Alex Makushi também integrou a rede, Sim. né? E foi muito assim, foi uma escola, porque para mim, quando eu pensava em comunicação, eu estava muito ainda naquela visão assim mais jornalística, digamos assim. E a Rede News Online, por meio dos parentes, eles conseguiram me mostrar assim que a importância da nossa comunicação era justo mostrar a nossa identidade, mostrar quem a gente era, mostrar o nosso olhar, sabe? E se a gente não conseguisse mostrar ali o nosso olhar, a nossa cultura, não teria por que ter aquela comunicação, ela não seria uma ferramenta tão eficaz para a gente se não estivesse ali explícito, né, a nossa visão cultural, a nossa cosmologia, o nosso Sim. pensamento. Não é uma comunicação só de notícias, não é só comunicar isso, é comunicar muito mais, né? E que fortalece quem a gente é ao mesmo tempo que a gente comunica, porque a gente conta as histórias, a gente conta as memórias, e não é apenas uma questão de notícia, não é apenas um fato de etnojornalismo, é muito além, Uhum. né? Todo um universo ali, né? De cada etnia, de cada comunicador indígena. E isso expandiu minha visão totalmente, assim, eu gosto de chamar de laboratório, porque todo mundo meio que vai descobrindo conforme vai passando o tempo, vai vendo todas as Uhum. possibilidades que aquilo ali pode trazer. Não, super. Eu estou lembrando aqui, vou revelar a nossa idade aqui, mas eu lembro que no Meu tempo Deus! Do Orkut, né? A gente se conheceu, Isso, inclusive, no Orkut, quando eu estava morando em Manaus, sim, e você aqui em Niterói. sim, Eu lembro que na época foi muito legal você ter conhecido o Indies Online, porque tinha um sim, chat, né? Tinha um isso, mensageiro entre indígenas. Eu batia papo com os jovens indígenas do sim, Nordeste, do Sul, de vários lugares, sim, assim, trocando ideia. Era sim. tipo uma rede mesmo, né? Da gente se Uma conhecer e rede, tudo. sim. Muito dos amigos que eu conheci no Indies Online, eu mantenho até hoje, assim. Você, inclusive, Sim, né? sim, sim. São muitos, né? Tem a Graciela, a própria Olinda Sim, também, né? Tem o sim, Alex sim. Pancararu, tem vários parentes que hoje também estão imersos em novos projetos que vêm de todas essas experiências, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai Sim. descobrindo. Na época do Pois é. Orkut, eu lembro que eu tinha uma comunidade chamada Indígenas, que já era meio que compartilhando, assim, algumas coisas. Não, pois é. Pois é. E aproveitando isso, né? A gente é dessa época que foi criada essa rede Indies Online, tudo, conversando, trocando ideia. Muitos, inclusive, viraram, seguiram um caminho e hoje são cineastas, comunicadores, Exatamente. YouTubers, né? Como é que você vê essa ampliação, de comunicadores indígenas no Brasil, jovens principalmente, né? Claro, também como a Sim, partir também da Rádio Yandê, né? Que foi sim, muito importante para essa formação de comunicadores indígenas. sim. Eu fico observando o passado, assim, o que que a outra geração antes da gente fez e o que a outra geração antes da gente fez e o que a outra geração fez. Porque eu vejo que a gente, dentro dos contextos históricos, cada época, a gente vai herdando alguma coisa do que já ali foi também propício a nós, né? Você, por exemplo, você conhece a própria Coiabe, a Foirme, o que que Uhum. eles estavam fazendo na década de 80, 90, né? Principalmente em relação para fomentar essa questão da comunicação, né? Oficinas, encontros, né? Assembleias, tudo isso tornou propício muitas outras coisas. E veio muito dessas organizações de base, e que já bastante tempo. Né? E em cada região, essas organizações, de certa forma, ajudaram a esse primeiro momento, assim, né? Aquela questão da constituinte, a gente vê o Ailton, né? Que é uma figura, um grande comunicador, né? Um dos primeiros assim comunicadores indígenas a mostrar a mesma cara, assim, né, de um modo assim bem público, né, saindo de um espaço Sim. totalmente privado, com um espaço público por meio dessa comunicação também, né, o programa de índio, né, que ele fez junto com outros parentes, né, e eu vejo assim, eu vejo que a gente é reflexo de outros que vieram antes da gente e cada um dentro desse contexto histórico foi fazendo o que foi possível. E aí cada um foi Uhum. herdando e aprendendo um pouco com cada um também.
né? E aí eu caí dentro dessa experiência aí do Invisalign, e tanto você quanto a Ana Paula tinham experiências também muito antigas também de outros, né, outros grupos de comunicação, outras vivências também dentro da comunicação Sim, indígena. E acho que dentro do contexto histórico da gente, a gente conseguiu ali fazer um marco para um momento assim que foi crucial, um divisor de águas, para falar a verdade, assim, vejo como um divisor de águas, porque ele foi todo um laboratório, cada um foi juntando conhecimento de cada um, né, uma coisa feita de forma realmente coletiva. sim, sim. E dentro disso, era a primeira vez assim que alguns temas estavam sendo abordados, né? A própria questão da música indígena, quando a gente começou Sim, a divulgar, né? Os artistas não tinham espaço para divulgar música indígena, né? Como, né? Por meio da Yandê foi possível, né? E isso também incentivando ainda mais, né? Esses artistas a estarem produzindo, porque eles tinham um sim, espaço, né? Para estar divulgando as músicas, as artes. E a gente começou a fazer aquelas listas, né? Alguma das primeiras listas no Brasil desses sim, artistas, verdade, verdade. né, antes de todos assim estarem, né, fazendo esse tipo de lista, porque nos Estados Unidos, no Canadá, a gente já sabia que estava todo mundo fazendo isso, né, assim, em outros países, né, já tinha toda uma outra relação com isso, né. Então eu vejo a Rádio Andê como um divisor de águas para agora Uhum. esse paralelo que faz com essa nova geração que a gente está vendo de influencers, né, assim, das redes digitais de conteúdo, né? Antes de explodir tudo isso no Instagram, a gente estava ali, né, nessa divisão assim de águas, assim, é isso que eu vejo hoje, assim. E tudo tem a ver com Sim, esses contextos históricos, né? Teve ali um momento do Indies Online, teve o momento anterior ao Indies Online, teve a época lá do Ailton, né? Mas tudo vem de uma base e nada vem assim do nada, né? Tudo a gente vai vindo sim, de outros, verdade. que é da gente mesmo. E aí cada um dentro da sua subjetividade, da sua experiência, vai criando cada vez mais coisas novas, né? E a gente está vendo aí uma geração aí cheia de gás, né? Produzindo, todo mundo assim meio que não sangue nos olhos, mas assim com muita, eu quero encontrar a palavra, mas às vezes eu não consigo. Mas assim com muita potencialidade no que está produzindo também essas produções de Uhum. conteúdo assim no Instagram de um modo variado, né? E isso também é muito curioso, porque tira muita gente desse lugar privado e também dentro Sim, dessa questão da cultura indígena, a gente sabe que tem a questão que tem pessoas que são lideranças, pessoas que são artistas, pessoas que são comunicadores, e é diferente, né, a função de cada um também, dentro desses trabalhos que cada um tem feito nas redes também, é muito interessante, assim. não, super. Você falou o Anapuaca Tupinambá, Sim, né, que junto com a gente criou a Rádio Andê em 2013. Você falou também do Ailton e tudo. De fato, nós sim, somos a geração que foi muito inspirada pelo Ailton e o programa sim, de índio, né? é Que verdade. era um programa de rádio feito na USP, lá na década de 70, 80 e tudo, e que serviu muito de inspiração para a gente criar a Iandê. Como é que você se sente hoje, sendo hoje sendo Sim, inspiração para esses jovens indígenas? Eu vi essa semana o quanto viralizou alguns TikTokers indígenas, sim, né? A gente ainda está na geração de YouTubers indígenas, mas a galera sim, hoje já está ganhando milhões de visualizações no TikTok. E sim, claro, isso torna a gente, eu e você e a Anapuaca sim, já sim. Os já vovô. os vovôs dessa geração, Ó, né? mas eu tenho 32 anos, estou super inteira, vou pro CrossFit, na comunidade mesmo, na aldeia, vocês vão ver só. Eu montada na moto, assim, em plena juventude, assim, nos próximos anos. Preciso ir fazer um CrossFit na aldeia. Então, Renata, você tem formação em jornalismo, né? É uma das fundadoras da Sim, Rádio Andê, isso a gente já sabe sim, agora. Mas sim, além disso, você é poeta, escritora, sim, teve poemas e textos publicados, inclusive recentemente, né? sim, E vários dos seus textos, e aí pensando também em uma outra produção sua, que é o Originárias, sim, tem uma base de pensamento, como é que eu posso dizer, assim, um feminismo indígena no Brasil e tal.
Como é que é essa questão do feminismo indígena no Brasil? Como que ele se difere dos outros feminismos? Você... Então, é uma treta, né? É porque, assim, quando a gente pensa no feminismo, ele vem todo de uma base também desse pensamento mais europeu. Mas o que a gente entende como feminismo também, a gente como indígena, como mulher indígena, a gente vê todo um movimento que sempre existiu entre as mulheres, mas que dentro dessa época colonial, muita coisa foi ali cerceada, teve muita influência dessa colonialidade, né? Tudo isso, assim, desse histórico de contato, de violência, e do quanto isso também influenciou as comunidades e mudou ali relações também dentro da comunidade. A própria igreja também, o próprio cristianismo, junto com toda essa colonialidade, modificou muito, assim, muitas coisas assim dentro de várias aldeias hoje que a gente vê. As culturas mesmo passaram por vários processos de mudança perante isso, né? E as mulheres às vezes foram ali modificadas as funções delas dentro também de algumas comunidades por conta disso, dentro dessa questão do cristianismo principalmente, né? Porque normalmente a gente sabe que tem culturas que são patriarcais, tem culturas que são matriarcais, né? Tem aquelas matrilineares também, né? E isso sempre fez parte das culturas, né? Assim, a gente entende assim a função de cada um dentro da comunidade, entende isso de um modo amplo. Mas a gente entende também que a gente passou por esse processo de colonização. E hoje a gente tenta cada vez mais é, é, tomar a palavra novamente, né? Que exatamente nunca foi tirada por nossas culturas, mas que por conta desse cristianismo, dessa colonialidade, teve ali choques, tem situações que a gente vê hoje que refletem isso, de muita violência, né? De muitas coisas assim que aí às vezes as pessoas falam, não, porque o homem indígena ele é machista, mas assim, coloca assim num lugar muito, não, porque a cultura é machista, mas às vezes não tem nada a ver com a cultura, assim, né? Uhum. Tem aquela coisa do indivíduo, né? Às vezes a Sim. pessoa ali segue uma religião ou passou ali por toda uma criação diferente também, né? Dentro desse parâmetro mesmo que a gente vê dessa colonialidade, né? E esse patriarcado que existe em algumas culturas, ele é muito assim específico de algumas coisas, assim, e que fazem todo o sentido dentro daquele universo cultural, né? Mas que também a gente entende que a cultura é algo em movimento, que vai se modificando, que vai atendendo ao contexto histórico e às necessidades contemporâneas dessas comunidades também. Né? E dentro disso também não existe um congelamento de um modo de ser ou de regras que vão ser seguidas para sempre daquele modo, as coisas se transformam e são vivas também, né? Uhum. Mas eu vejo que a gente, assim como a gente pertence a vários povos diferentes, a gente é plural. Então, se a gente tem uma forma de feminismo, não seria o feminismo indígena, porque ele não poderia ser um. Ele não poderia ter Sim. essa base europeia ou desse pensamento, né? Dessas outras mulheres que não são mulheres, entre aspas, racializadas, não são mulheres negras, não são mulheres, entre aspas, mestiças, né? Quando alguns chamam, assim, essa racialização, né? Então, nós, mulheres que viemos de lugares diferentes, a gente tem uma pluralidade muito grande de contextos. Então, a gente tem várias formas de ver esse feminismo, entre aspas. Não gosto da palavra feminismo porque tudo que tem esse ismo me lembra a Europa e me lembra que é uma coisa que vem de base de um pensamento mais europeu. Aí eu Sim. penso em Grécia, aí eu penso em Roma, eu penso em um monte de coisa assim. E eu entendo que a gente tem muitas coisas para trazer a público ainda dentro dos conceitos indígenas. Dentro do nosso pensamento também, enquanto mulher indígena, pertencente a um povo específico, pertencente a uma realidade específica, porque também eu, assim como uma mulher dentro, né, está num contexto urbano hoje, mas que é uma mulher indígena urbana, né? E que a gente entende que é diferente de um contexto de comunidade também, são outros olhares, e ao mesmo tempo também são outras políticas públicas. Hoje, muitas mulheres dentro da comunidade enfrentam um problema também com a Lei Maria da Penha. Muitas coisas são criadas pensando no molde, num padrão que não atende essa diversidade da qual a gente faz parte, assim, né? Como Sim. mulher tupinambá, né? Hoje somos matriarcais, hoje a gente tem muito esse matriarcado muito forte dentro das comunidades e fora delas também, mas que a gente enfrenta também um monte de várias assim, diversidades por conta dessa colonialidade, dessa evangelização, desse cristianismo, né? Então, eu busco trazer esses olhares dessas coisas que foram abafadas no passado também, né?
Eu sou bisneta, né, de uma mulher que era presa no quintal de uma fazenda, num quadrado de cimento, como um animal, né? Eu sou neta de uma mulher que passou por vários também tipos de abuso, né, na cidade, e a gente vai encarregando essas gerações, né? Várias coisas que a gente vem carregando também das nossas ancestrais e a gente tenta ser a geração que de alguma forma liberta o que elas passaram e o que muitas ainda passam também de diferentes lugares. Porque você sabe, né, tem toda essa estimativa, se não me engano, não lembro se é da Unesco ou da ONU, né, que eu não lembro se são de cada 5, acho que mulheres indígenas, 3 são estupradas ao longo da vida, eu não lembro se é esse dado, mas é um dado assim mais preciso. E realmente eu assim, na minha vida, eu nunca conheci nenhuma mulher, isso de um modo geral, assim, que não passou por alguma forma de abuso. E isso é uma coisa que assusta a gente, né, quando a gente para pensar, porque, assim, nem todo mundo entende que isso, todas essas questões que envolvem esse patriarcado, que é um patriarcado diferente também de um patriarcado puramente cultural, a gente está falando de um patriarcado sistêmico, de uma estrutura, né, de uma estrutura maior, que vem com toda essa exploração de corpos, né, dessa própria questão do capitalismo. Então, você explora os corpos para obter aquilo que precisa. E não digo isso assim no sentido sexual em si, mas explorar pela força do trabalho. Então, homens e mulheres, né, entram nessa dinâmica hierárquica também. Então, quando a gente pensa nesse patriarcado também que a gente encontra de um modo muito negativo, atrelaçado a esse sistema, que é uma coisa muito maior, né, a gente está falando de algo muito além do machismo. O machismo é uma coisinha assim, sabe, assim, de um mundo estrutural, assim, de coisas muito sérias, né, que a gente vai ver ressoar dessa forma, ali, às vezes como uma questão de machismo, ou outras coisas assim, né, mas como mulher, assim, eu lembro e sempre percebi, assim, até pelo meu tom de voz, pelo meu jeito, assim, às vezes mais calmo de ser, pela, pela minha aparência também, assim, de sempre parecer mais jovem, mesmo quando eu não era mais jovem, né? As pessoas, elas gostam de colocar a gente no lugar da gente, assim, é uma coisa muito estranha. É aquela coisa assim, não, seu lugar é aqui, você não pode estar nesse lugar aqui, porque, né, você é só uma menina, você é só uma mulher, assim, tipo, quem é você para estar aqui? Algo assim, a gente vê isso constantemente nos trabalhos, em várias coisas que a gente vai aprendendo também a ver com o tempo. De início a gente não percebe, porque isso é uma estrutura muito arraigada nessa sociedade, não indígena principalmente, né? Então você vai vendo ali toda uma hierarquia, né? Em que existe esse silenciamento mesmo das mulheres e hoje a gente vê assim como é importante todo mundo ocupando os espaços. Eu vejo a Sônia Guajajara como um grande marco para o movimento indígena. Sempre existiu mulheres maravilhosas e existem mulheres maravilhosas em todos os lugares assim desse país assim, mulheres às vezes que não conseguiram tanta visibilidade, mas que dentro das suas áreas de atuação elas fizeram grandes revoluções dentro dos seus territórios, né? Às vezes são conhecidas pelos seus povos ou por algumas pessoas a mais, mas assim a Sônia ela conseguiu assim trazer uma visibilidade diferente. Ela fez parte assim de talvez de um outro contexto histórico, de um outro momento dentro do movimento indígena, em que realmente ela ali teve uma visibilidade maior que em outros contextos assim. Então assim foi um marco assim e é interessante que são várias mulheres que vão sendo esses marcos dentro das suas áreas de atuação, dentro das suas comunidades, né, assim, e é muito isso, sabe? Eu penso que esse silêncio em torno da mulher indígena, em torno das mulheres de um modo geral, ele vem dessa estrutura patriarcal sistêmica, que é totalmente diferente de pensar isso apenas de um modo, é a cultura, né? É muito Sim. além disso. E são vários Não, feminismos. Se existe um feminismo, são vários feminismos, porque cada uma tem um olhar próprio e vem de um contexto sim, específico também. sim. Tô pensando aqui, você estava comentando sobre né, todas as mulheres que foram e são importantes para todos nós do movimento indígena, enfim. E pensando aqui, de novo, acho que um corte de geração, você é dessa geração nova, ou
né? Eu acho Sim, nova, né? De poetas, escritoras indígenas, que tem, por exemplo, a Eliane Potiguara, né? Que é uma sim, das maiores poetas indígenas do Brasil, super premiada e sim, tudo. Escritores, eu lembro aqui da Graça Graúna, da Márcia sim, Cambeba, da Júlia do Rico também agora, né? E sim, tudo. sim. Como é que você vê essa prática da literatura, da poesia indígena, justo como eu não sei se, né, esse modo de falar, né, e de ser escutado a partir da literatura, da poesia, da escrita, né? Você ficou sem áudio, Rê? Não tá sem áudio. Agora tá indo? Agora foi. Ai, que bom. Mas então, eu entendo, eu vejo assim a Eliane Potiguara também como um marco dentro da literatura indígena como mulher, assim, que alcançou essa visibilidade maior, né, no momento ali, no contexto ali dela, que até hoje é referência para todos nós, assim. E a gente tem muitas referências, eu acho que a gente é, Seu áudio. eu acho, eu acho que a gente é sempre referência, né, assim, a gente vai vendo essas referências e vai se tornando referência também dos próximos, né? Eu acho que isso é muito da cultura indígena, essa coisa do exemplo, né? A gente vai seguindo os exemplos que a gente tem e vai indo, e outros, né? Cada geração vai seguindo o exemplo de uma geração anterior, né? Ou de várias gerações anteriores, e a gente vê essa continuidade, né? Isso é muito da cultura indígena mesmo, e eu acho muito, muito bonito isso, assim, você olhar para trás e você ter essas mulheres de referência, Sim. e isso constantemente, né? É um ciclo que vai indo, né? É muito bonito. Mas eu fico assim muito impressionada dessa força também, desse tomar a palavra, né? Das mulheres tomarem a palavra, né? As palavras silenciadas, assim, né? Então, quando a gente pensa nessas palavras que foram silenciadas, a gente também pensa nos traumas históricos e que escrever e trabalhar com essa forma de arte, essa forma de educação, é também tá de alguma forma trazendo cura, autocura a essas feridas históricas, maior esclarecimento, porque quanto mais a gente escreve, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente expressa tudo que a gente foi impedido de expressar por conta dessa colonialidade, por conta, né, de tudo isso que os povos indígenas sofreram e sofrem ainda, não só no Brasil, mas no mundo, né, todas essas formas que impedem os povos de ser quem são, né, nessa homogeneização forçada, né, constantemente, né, em querer ali um padrão, né, que a pessoa, né, não, você tem que ser desse modo, não, o índio é dessa forma, você tem que estar nu, como assim índio de iPhone, né, então, assim, tem ali, é imposto constantemente um padrão por essa visão genérica desse índio, né, criado pelo colonizador. Então, tudo isso que é silenciado, tudo isso que a gente é impedido de ser, a gente encontra a forma de expressar na arte. E isso fortalece a nossa cultura também, fortalece a nossa memória, a nossa identidade, a nossa história. Então, quando a gente pensa em tudo isso que a gente está expressando nessa escrita, ou de outras formas também artísticas, ou tudo que a gente está criando, é muito disso, é muito dessa, uma coisa que eu gostei muito que é a Dayara Tucano também, é uma pessoa que eu admiro muito, assim, uma mulher indígena, assim, que vem também, assim, nessa força dessa geração, assim, de mulheres que tomam a palavra, né, que trazem ali também toda uma espiritualidade e, ao mesmo tempo, uma intelectualidade, que não é essa intelectualidade europeia exportada, não é made in Europa, nem made in Sim. América, né? É made in, que não é made in também, porque é um termo em inglês, né? Mas é fruto de Abiyala aí também, Aham. né? Desse continente aqui, sul, essa parte sul desse continente, né? E que expressa muito bem várias coisas, várias questões atuais, né? E é muito sobre isso, é sobre o direito da gente ser quem a gente é e Uhum. expressar o que a gente sente. Eu acho que é muito isso, né? É aquilo que não deixa que a gente seja quem a gente é. Então, a gente, nessa arte, nessa forma também de educar por meio da arte, da poesia e dessas narrativas indígenas, a gente está ali fortalecendo sempre, né, a nossa identidade.
Não, falando em identidade, feminismo, escrita, Sim. resistência, eu vou fazer uma última pergunta aqui para você, é, tentando juntar tudo. Tem Sim, uma frase bem conhecida da Simone de Beauvoir, que diz sim, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E aí eu penso aqui em vários é, lideranças indígenas, né, tipo Davi Copenau, acho que o próprio Ailton já falou isso, sim, outros já falaram que antes de dizerem que eles eram índios, eles eram apenas Yanomami, Krenak, sim, Baniwa, né, não eram índios assim. E aí eu fico sim. pensando se é possível, a partir dessa fala da Simone, de dizer no Brasil ninguém nasce índio, torna-se índio, pensando que esse Sim, estereótipo, né, e o sim, conhecimento que as pessoas têm dos povos indígenas é toda uma construção romântica, social, política, sim, sim. né? Como é que você vê isso? Inclusive Isso de se pegando tornar mulher, né? Talvez, antes de ser índio eu sou Baniwa, você é Tupinambá, né, e tudo. sim, E hoje tanto também sobre é, é, essas descobertas das identidades e busca por uma identidade indígena e tudo. sim. Então, eu acho que a gente tem que desconstruir muitas roupagens que impuseram na gente, às vezes até mesmo as de gênero também, né? A gente Uhum, sabe que em muitas culturas sempre existiu uma pluralidade enorme também de gêneros, sim. e às vezes também é muito de uma desconstrução constante, de entender o nosso lugar e ao mesmo tempo entender quem somos nesses contextos que vão atravessando os tempos também. Acho muito interessante essa coisa de se tornar mulher, porque eu começo a pensar nesses condicionamentos também que cada um tem em torno da palavra mulher. O que é uma mulher, né? Exatamente. Mas eu acho que essa pergunta me faz pensar que talvez eu tenha entendido o peso, não a leveza, mas o peso de ser mulher quando eu fui mãe, porque Uhum. é como se desabasse assim mundos na nossa cabeça, assim. Seu áudio É cortou, como Renata. se Ah, foi. desabasse mundos na nossa cabeça, assim, essa carga em ser mulher. O que é mulher nessa sociedade, entende? E quando você é mãe, isso é muito mais forte. Você começa a entender a forma como as pessoas te tratam, a violência das coisas à nossa volta em si, né? Você começa a Uhum. entender, assim, esse lugar de mulher que colocam as mulheres por serem mulheres, assim. Então é muito louco, assim. Eu acho que eu comecei a entender o que é se tornar mulher, assim, a partir do momento que eu fui mãe. Antes a Aham. gente, né, tem toda uma percepção, né, assim, mas é muito diferente, porque você sente aquela coisa da sociedade mesmo, é muito forte. Eu falo isso da sociedade de um modo geral, dessa sociedade Uhum. envolvente que nos envolve, né, assim, né, essa sociedade dominante, né, que não é uma sociedade exatamente indígena, mas que vai consumindo tudo, Sim. né. Então eu acho que a partir do momento que eu fui mãe, porque a gente também começa a entender melhor várias coisas da cultura, né? A terra, né, é uma força feminina, né? A gente gera outras pessoas, digamos assim, num contexto mais cultural, assim. Então a gente dá continuidade ao nosso povo, porque através da Uhum. gente nasce, né, também essas novas pessoas, né? Que vão ser homens ou mulheres, ou a gente ali não vai definir ali um gênero, mas enquanto ali a gente ainda não nasceu, a gente muitas outras coisas, e eu fico pensando sobre isso. A Sim. partir do momento que a gente nasce, todas as roupas que vão vestindo na gente, não essas roupas, mas essas roupas desses pensamentos. Essa pessoa vai ser isso, né? Essa criança vai crescer e tem que ser isso. O lugar dessa pessoa é aqui, ou dessa criança é aqui, né? É um homem, é um guerreiro, é uma mulher. Então, isso é muito social, assim. Eu acho que quanto mais a gente mergulha na nossa cosmologia, a gente Uhum. percebe que a gente não é só humano, então a gente Sim. não seria só mulher, né? A gente não seria só homem, porque a gente começa a entender que a gente está dentro desse corpo humano, mas dentro da nossa cosmologia existe uma diversidade daquilo que a gente é e da essência da onde viemos também, como povo.
né? Então, é comum a gente ver mulheres serpente, mulheres onça, né? Homens macaco, né? E isso é muito louco quando a outra sociedade tenta entender assim esses universos cosmológicos, né? Sim. E toda essa questão dos sonhos também, né? Então, quando você faz essa pergunta, eu penso nos sonhos também, né? Ah, como, né, você se torna mulher, né? E aí eu penso assim, né? O que eu sou nos sonhos, né? Talvez eu nem seja mulher, talvez eu nem seja humana, entende? Porque quando a gente entra na nossa cosmologia, é muito diferente. Então, é muito necessário essa escuta e se compreender essas várias narrativas, porque a gente vem muito desse, né, desse lugar, né, que traz toda essa construção, né, de gêneros, de identidades. Mas quanto mais a gente mergulha assim dentro da nossa própria cultura, a gente vai entendendo que é muito mais diversa, muito mais plural e que algumas palavras não dão conta de traduzir o que cada ser Sim. é, né? E tem os não seres também. Então, é muito diversa, muito, né, muito amplo mesmo, assim, falando. Então, Sim. vai para outros lugares, né? Então, o senhor sempre pergunta, né? Você se tornou mulher? Eu entendi o peso de ser mulher quando eu fui mãe, mas Uhum. eu fui descobrindo que não apenas que esse ser mulher é uma coisa muito muito ampla e essa força feminina também é uma força muito ampla, é algo muito que abrange muito, abrange nossa própria relação com a Terra, com esses elementos também, com essa natureza que nos habita, né? Então, esse nosso ser é muito expressivo quando fazemos parte de povos originários e quando somos Sim. mulheres originárias também. Então, não daria conta apenas essa palavra mulher de expressar o que Uhum. seria uma mulher indígena. Então, justamente era uma provocação que eu ia te fazer Sim, agora no final. Assim, eu sei que é impossível descrever e sintetizar sim. isso, mas para você, o que que é ser mulher e indígena no Brasil atual? Então, ser mulher originária para mim é ser uma expressão da própria natureza, é compreender essa força que habita na gente e como a gente sente diferente o mundo por meio dela e o que a gente é capaz de fazer em comunhão com essa natureza, né? E esse meio ambiente não é afastado do que a gente é, mas habita, né? Toda a nossa expressão, né? E no Brasil hoje é muito difícil, porque quando a gente olha para trás, a gente vê toda essa questão, né, das mulheres que foram pegas a laço, vê toda essa violência do estupro, e a gente continua vendo isso, a gente continua vendo essa violência daquelas épocas bem lá, desde a colônia, bem lá no início lá da colonização, assim, sendo reproduzidas até hoje no comportamento de muitas pessoas, né? E como a gente faz essa desconstrução, como a gente trabalha isso, né? Dentro ou fora das comunidades, porque tem a violência dentro da área urbana, tem a violência dentro da área rural, né? Eu lembro e assim, não é dentro desse contexto aqui do Brasil, mas eu lembro que eu vi um depoimento de uma mulher no Congo que me tocou muito, assim, ela como uma mulher também, vindo de uma etnia de lá, de uma etnia, né, específica lá da região desse continente africano, e lá existe muito essa questão do etnocídio, genocídio, também étnico, né, entre etnias locais, assim, grupos que tentam adentrar territórios de outros, dentro de toda essa questão também dessa indústria cultural que vem importada aqui dessa América do Norte, dessas regiões, que fomenta também muitas rivalidades e muitas coisas presentes nesse sistema mesmo, nessa questão do capitalismo, né, de recursos, e aí você vê a questão do ouro, que a gente também esbarra aqui nos Yanomami com isso, né? Inclusive, dentro do território Yanomami tem muitos problemas de cooptação das mulheres para prostituição, né? Vindo dessa questão do garimpo, vindo da questão também do tráfico na fronteira, né? Então, assim, a mulher está exposta a muitos tipos de violência, mas eu lembro que depoimento dessa mulher foi que eles não apenas estrupavam elas, mas eles faziam elas comer o feto quando abortavam.
E eles tinham um discurso de que para destruir uma comunidade, para destruir um povo, a primeira coisa que você tem que destruir são as mulheres desse povo. E isso me deixou muito pensativa, pensando em Brasil, pensando em toda essa estrutura de violência que sofremos enquanto mulheres e enquanto mulheres indígenas, né? A mulher já sofre toda uma situação. Quando você é indígena, você é um objeto, você é algo ali também disponível a servir, muito parecido com o que as mulheres negras sofrem, ou mulheres racializadas de um modo geral, porque você não sabe, você é colocado num lugar muito inferior, e isso assim é uma coisa muito difícil. Você vai descobrindo ao longo da vida, pela forma de tratamento, pelas coisas que acontecem, e são todos os tipos de abuso assim que a mulher indígena é sujeita ainda hoje no Brasil, né? Principalmente com toda essa mentalidade assim de um governo que também tem toda essa dinâmica ali de reproduzir um discurso, né, da mulher em determinados contextos, né, assim. A gente tem um presidente que fala, né, coisas assim muito absurdas, né, assim, que fomenta todo esse patriarcado, essa visão patriarcal sistêmica, estrutural, né, que não estamos falando de uma cultura em si, mas tem uma cultura do estupro, tem uma cultura da violência, sim, mas ela é muito, muito colonial e vem muito também dessa questão das religiões, e isso é muito louco quando a gente para pensar. Então, assim, enquanto mulher indígena, eu me vejo como expressão dessa natureza e das forças dessa natureza. Então, a gente tem toda uma forma de cuidar, seja dos nossos filhos, da nossa família, da nossa comunidade. E vindo de um matriarcado, a gente entende isso, que a nossa função ali é de um cuidado maior, né, para os próximos, né? A gente tem muito essa coisa de proteção, de proteger, né, da mulher né, que vai para a luta junto, da mulher que está à frente da luta, né? E que é autossuficiente, tem ali uma independência, mas é uma independência em conseguir realizar por suas próprias mãos, mas que é de uma forma coletiva, porque de nada adianta realizar com as próprias mãos se não é dentro de uma coletividade também, porque quando você tem esse matriarcado, é um cuidado com o todo, é olhando o coletivo, nunca pode ser uma coisa individual, né? A gente tem a individualidade nessa força de ser independente e com as nossas mãos fazer o que a gente quiser, criar o que a gente quiser, caminhar por onde a gente quiser, mas que a gente tem essa responsabilidade coletiva em cada passo que a gente dá. Então, como mulher indígena, eu entendo isso. Agora, olhando o contexto da mulher no Brasil, é isso. A gente está sujeito a todas essas violências antigas, coloniais, e que cada vez pior. A gente tem visto muitas mortes dentro das comunidades também, de meninas, né? Principalmente meninas menores de idade. E a gente sabe que essa exploração dos corpos vem dessa violência maior, que é uma violência sistêmica, que vem desses contextos sociais também, a que as comunidades estão expostas, por não demarcar as terras, por ser incentivado ali também toda uma violência, uma dinâmica de violência, por meio da forma que o Estado tem tratado também essas comunidades, cerceando de direitos, né? A falta de políticas públicas. Então, tudo faz parte de uma estrutura maior e que só vai dar o resultado dessa violência. Mas que isso me marcou, essa fala dessa mulher dentro desse continente africano, pertence também a um povo, dizer que a forma como eles destroem as comunidades é por meio das mulheres, é primeiro destruindo as suas mulheres. Então, a gente entende a carga de ser mulher nesse Brasil, né? E eu acho que é muito sobre isso. Onde as pessoas Sim. podem encontrar teus textos, ou o livro que foi publicado com teus poemas, onde escutar o teu podcast Originárias, ou, enfim, o que você quiser Perfeito. aí para as pessoas te acharem. Então, vocês podem me achar principalmente no Instagram, né? Aratikira, também digitando Renata Tupinambá. Em breve vai ter um site aí, é só vocês ficarem ligados, vocês vão ver aí um site aí bem legal, voltado, né, a essa questão do Originárias, tanto do podcast, que é um podcast, né, de artistas e músicos indígenas do século XXI,
que fiz durante um programa de arte sônica amplificada na Oi Futuro, em 2018, quanto também o site, né? Em breve vocês vão ver novidades aí. Mas vocês me encontram no Instagram, me encontram assim, nas redes sociais. E, assim, o livro, o mais recente publicado foi uma antologia, né, da Heloísa Buarque de Holanda, com várias poetas do Brasil, assim. E você vai encontrar esse livro na Companhia das Letras, né, coisas muito legais. Tem umas poesias também lá no poesia.org, minhas, né, da produção de livro deles, e de vários poetas e poetas indígenas também, que vale a pena ver.